Os poucos móveis e eletrodomésticos foram doados por uma organização não governamental, além de pessoas solidárias, após o drama de mãe e filha ser exposto aqui, na TV Cidade Verde, depois do apelo de uma amiga. Tudo isso enquanto a adolescente acompanhava a mãe há cerca de 20 dias, internada no Hospital do Buenos Aires. Agora em alta, Dona Terezinha passa o dia sobre essa cama. Além da filha, conta apenas com o carinho de Tatiana, que não se contém diante da situação degradante da idosa. Ela se esforça para expressar sua aflição. Eu não tenho uma tábua e uma faca para cortar carne. Não tenho panela de pressão. Não tenho nada. Cadeira de roda, eu sou cadeirante, mas a minha que eu tenho nem roda direito. O que é urgente agora é uma cadeira de roda específica para ela, um cuidador para ficar cuidando dela, né? Porque ela necessita de medicações controlada, ela está precisando de fazer curativos, né, de umas feridas que ela adquiriu com 30 dias de internamento no hospital. E a Rebeca não sabe, ela não tem condições de fazer isso. Quem é que vai fazer isso? A adolescente só tem 14 anos de idade e a infância parece fazer parte de um passado distante. Sem perder a inocência, teve que assumir cedo a responsabilidade de um adulto. Tanto tempo que já nem se lembra quando. Diante da oportunidade, o primeiro pedido vem carregado de emoção. Agitar os dentes, botar dentadura. Ela fala para todo mundo, toda hora para mim, minha filha, eu queria pelo menos que fizesse uma dentadura para ela mastigar. Porque como ela tem que tomar só líquido, porque como ela tem medo de se engasgar, tem que ser a dentadura para ela. Já Tatiana chama a atenção para a responsabilidade do poder público. Em relação ao Conselho Tutelar, eles dizem que estão esperando o Ministério Público, né? E prometeram que vinham aqui visitar, depois que elas saíssem do hospital, não apareceu ninguém. O CREAS deu aquele kit de alimentação e eles falaram que estava no limite deles já a ajuda. O que eles poderiam fazer é o que eles fizeram, que é levar até o Ministério Público. E que isso demoraria muito tempo, que a justiça é demorada. Foram isso que foi relatado. Morando sozinha com a idosa, há 4 anos, a adolescente sentiu a obrigação de abandonar a escola para cuidar exclusivamente da mãe. Hoje, as paredes expressam o sentimento e a esperança da adolescente. A minha cabeça ficar só nela, concentrando só nela. Aí foi quando eu parei de estudar, eu não fui mais, larguei. Cheguei nem a fazer a parte das provas. Aqui eu pego assim, eu pego qualquer coisinha assim, eu ficava escrevendo pincel assim, eu pego coisa na parede, porque eu não tinha, eu pegava do livro e ficava escrevendo da parede. Eu sinto falta, assim. Eu vou voltar a falar com a repórter Solange Souza a respeito da situação da criança jovem de 14 anos que está lá cuidando da mãe e abandonou completamente a vida escolar e a sua infância. Solange Souza de volta ao vivo para falar do caso Rebeca. Solange. Joelson, o caso foi encaminhado para o Ministério Público porque, segundo o CREAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social da Zona Norte, já foi feito praticamente tudo para tentar ajudar essa família, mas os esforços não deram muito resultado. Uma das primeiras atitudes foi tentar localizar um parente dessa menina e dessa senhora para que essa pessoa pudesse se responsabilizar, pudesse ficar ao lado dessa adolescente para cuidar dessa mãe de 62 anos de idade que tem esclerose múltipla, mas nenhum parente se disponibilizou para cuidar dessa senhora. Uma das alternativas para tentar resolver o problema seria levar a dona Maria Tereza Cristina, a dona Tereza Cristina, para um abrigo, mas tanto a dona Tereza Cristina não aceita quanto a menina. Ela está recebendo cestas básicas, ela está também tendo acompanhamento psicológico, mas o problema ainda está longe do fim e agora o CREAS espera a intervenção do Ministério Público. Aqui ao meu lado está a Laila Lemos, que é psicóloga e acompanha bem de perto esse caso. Laila, boa tarde. Não há mais o que ser feito nesse momento com relação ao CREAS e essa família? Bom, em relação ao caso
dessa família, assim, o que pode ser feito, né, é de forma paliativa, já foi feito, né, foi fornecido cesta básica, receberam várias doações. A equipe de saúde também está disponibilizando material procurativo, fez a requisição de cadeira de rodas, cadeira de banho. E todas as doações da igreja vieram a somar e melhorar a situação das duas. Mas o problema não está longe de ser resolvido. Por quê? Para resolver, precisaria de um cuidador específico para Dona Tereza. E a prefeitura não disponibiliza esse serviço, né? Então, a solução seria abrigá-la, né? Ir para uma casa de acolhimento para idosos. E a Rebeca ou ficaria pelos cuidados da tia ou para um abrigo, né, de adolescente ou em criança e adolescente. Mas nenhuma das duas aceita, a Dona Tereza é lúcida e não quer aceitar, é muito apegada à filha e à casa. Então, está nas mãos do Ministério Público. A gente enviou o relatório ainda em dezembro, quando a Dona Tereza estava hospitalizada, e estamos aguardando, ansiosos pelo parecer do Ministério Público, porque só assim a gente pode tomar, né, uma medida mais enérgica. A família da Dona Tereza Cristina não teria como cuidar dela e da Rebeca. Isso. A família da Dona Tereza, ela só tem alguns irmãos que moram em São Paulo e tem o mesmo problema de saúde dela. Então, seria uma família do pai da adolescente, que diz que não tem condições também de cuidar de uma idosa, já que o pai da adolescente sofreu um AVC, né, precisa de cuidados também especializados. Nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? Olha, Solange, eu queria muito insistir na importância da participação do município, do Estado e da União, se for o caso, na atenção a esta jovem. Eu percebo, pelo que você falou, que há, nesse momento, um impasse. A menina não quer ir para um abrigo, a mulher também não quer ir para um abrigo. Até que esse impasse seja resolvido, não é possível que o Estado, que tem, o Estado, eu estou falando Estado no sentido de poder público, que tem SESC, SASC, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Cênticas e uma série de outros órgãos, assuma essa situação, cuide dessa criança lá mesmo na casa dela, cuide dessa idosa, ofereça a atenção básica até que o impasse seja resolvido e nós tenhamos aí uma solução definitiva para essa situação, porque o que elas estão nesse momento é largadas, cada uma à sua própria sorte. Como é que isso pode emergencialmente ser resolvido? Bom, Joelson, infelizmente, a prefeitura não dispõe desse serviço de cuidador para particular, né? Então, essa medida, infelizmente, a não ser que seja de forma judicial e emergencial, mas a gente não dispõe desse serviço. O que vocês pediram para o Ministério Público? A gente pediu que fosse avaliada a situação, descreveu a parte da família, né, a ligação das duas, descreveu toda a situação, a urgência do caso, né, foi colocado de forma urgente, que seja avaliada e que seja tomada a decisão que acreditarem que seja melhor. Laila, eu conheci essa menina de perto, acompanho o drama dela, eu vejo que psicologicamente ela parece estar muito abalado. Você, como psicóloga, analisou de que forma a personalidade dessa criança? Porque é uma responsabilidade muito grande para uma menina de apenas 14 anos que não está estudando, né? Que é uma das coisas mais graves. Exatamente. Além dos cuidados que ela é responsável para ter com a mãe, né, tem a dificuldade de gerir o dinheiro. Então, tem que seja nomeada uma pessoa para se responsabilizar por isso, tanto pelo dinheiro quanto dos cuidados das duas, que as duas são incapazes, né? Então, o Ministério Público tem essa autonomia, ou a Justiça, para nomear uma pessoa que se responsabilize por isso, ou a prefeitura, né, ou decidir pelo acolhimento das duas. E no caso, se a Dona Tereza fosse para um abrigo, a Rebeca iria para outro abrigo? As duas seriam separadas? No caso da mãe ou da família do pai, né, não assumir, aí a adolescente iria, sim, para um abrigo. Ela também, lá, ela passava fome, ela dormia numa cadeira, ela não tinha estrutura nenhuma para viver naquela casa. A situação mudou, pelo menos isso mudou um pouco. Sim, foi feita uma limpeza pelo SDU Norte, foi feita a limpeza externa, o pessoal da igreja fez a limpeza interna, recebeu doações, né, então foi melhorada a situação, mas continuam sendo duas incapazes, né, e precisam de cuidados, as duas. Muito obrigada, Laila, pela sua participação ao vivo no programa Jornal do Piauí de hoje. Essa situação muito delicada, tanto a mãe quanto a filha são vítimas das circunstâncias, da vida, não há uma pessoa que possa cuidar dessa adolescente nem dessa senhora, e a gente agora acompanha para ver qual vai ser a resposta do Ministério Público. Voltamos ao estúdio.
Obrigado, Solange. Obrigado pelas informações. Obrigado também à doutora Laila, que muito gentilmente nos atendeu aí nessa reportagem, dando as explicações, falando inclusive das impossibilidades do Estado, que é grande, é caro e é burocrático. É burocrático. Exige ação judicial para atender emergencialmente as crianças, que está lá numa situação de penúria agora. O problema dela é de hoje. Até aqui foi a atenção dada por uma igreja, que, repito, solidariedade faz parte da nossa característica, somos realmente muito solidários, a compaixão do brasileiro é uma característica fortíssima, porém, a gente não pode contar sempre com esse mecanismo para resolver esses problemas que, como a Solange disse, é uma fatalidade, é uma situação da vida, pode acontecer com qualquer um, mas todos nós merecemos a assistência digna, todos nós merecemos. Eu acredito que a própria Constituição ampare os direitos de uma criança como essa, que atualmente está aí largada, como nós estamos vendo.